Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje nós vamos apresentar um amperímetro utilizando o AVR. Quem pediu esse projeto vai ter um exemplo bem interessante nesta aula que poderá aplicar em vários projetos que você está desenvolvendo e aproveitar as ideias também como sempre. Deixe o seu like, seja membro do WR Kits, veja aqui embaixo todas as vantagens, e esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida para o seu projeto, é em toroid.com.br, faça sua cotação. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Esse é o circuito prático da nossa aula de hoje. Eu vou utilizar o ATmega 328P, que a maioria de vocês já conhece, e nós vamos utilizar o Microchip Studio, ou seja, vamos programá-lo na linguagem C diretamente na sua IDE, a IDE que é fornecida pelo fabricante dos AVRs, que é a Microchip atualmente. Nós teremos um display LCD, que a partir desta aula você pode adaptar para outros displays, displays de LED, display OLED, display gráfico, enviar via serial a informação, como você preferir. E este arranjo permite a adaptação para, por exemplo, utilizar como um circuito de detecção de sobrecorrente, um sistema de proteção, você pode adaptar. Você pode inserir em um projeto de voltímetro que você já tenha desenvolvido aí, para adaptar para o sistema de uma fonte de bancada que você construiu, para atualizar a sua fonte de bancada, que no canal também tem projetos de fontes de bancada diversos aqui. Clock de 16 MHz, com os capacitores de compensação, um LCD convencional, tipo HD 44780, no modo de 4 bits. Aqui é o trim-pot para ajuste de contraste, aqui as conexões, então o Register Select é no PB0 do ATmega, o Enable no PB1 e os nossos bits de dados PB2 a PB5, respectivamente DB4 a DB7, exatamente como você vê aqui na ligação. Nós vamos ter o pull-up de 10K para o pino de reset. Se você quiser inserir um botão de reset, é só conectá-lo deste ponto para o GND do circuito. Capacitores de desacoplamento para alimentação e para alimentação do conversor AD do ATmega 328. Capacitor de 100 nano sugerido no datasheet do ATmega aqui no pino 21, Analog Reference. Vamos utilizar a referência interna. Você pode utilizar um circuito de referência externa mais estável e menos suscetível a variações de temperatura e ruído, caso prefira, para uma aplicação mais sofisticada, uma aplicação com maior precisão. Como nós vamos medir esta corrente? Então você já deve ter batido o olho e visto aqui o circuito. Teremos a nossa carga, da qual queremos saber o consumo. Então, quanta corrente esta carga consome do sistema, que eu representei aqui com um resistor simples, e a alimentação dela aqui, VS, pode ser a alimentação que você selecionar, e aí vai depender desta alimentação para os limites de corrente aqui, mas temos o Zener de proteção, como você observou. Então, vamos supor que a alimentação seja 5 volts, alimento a carga com 5, circula uma corrente pela carga e por um resistor de shunt, que eu vou utilizar aqui 0,47 ohms. Na prática, eu vou utilizar um resistor para 5 watts. Por que eu coloquei aqui no circuito uma potência de 50 watts? Por causa da corrente máxima prevista para o nosso software aqui desenvolvido, que é em torno de 10 amperes. Então, se eu tiver 10 amperes circulando pelo resistor, eu terei qual queda de tensão sobre ele? 10 vezes 0,47. 4,7 volts. 4,7 volts vezes 10 amperes, terei uma potência de 47 watts
no resistor de shunt. O ideal é que você utilize um shunt comercial aí que suporte uma corrente maior, 50 amperes até 100 amperes. Você pode pesquisar aí e adquirir um também, verificar a sua resistência e fazer essa pequena adequação no software. Caso você queira correntes muito maiores, aqui nós vamos trabalhar com correntes mais baixas, por exemplo, mas o software está pronto para medir de 0 a 10, a praticamente 10 amperes. O zener de proteção é caso o usuário ligue uma carga muito alta, que aumente demais a tensão aqui, acima do limite do AVR, que é 5 volts, o zener entra em proteção e teremos no máximo 5.1 na entrada analógica, o que não vai prejudicá-la. Esses 100 mV a mais aí não trará problemas. Então isso eu garanto uma proteção para a entrada do conversor AD. E também, caso você utilize uma fonte maior, pode ser perigoso para a entrada analógica, no caso você utilize uma fonte maior que 5 volts. O circuito é esse, vamos entender o software, que basicamente consiste em ler a tensão de entrada do conversor AD e aplicar a lei de Ohm a partir do resistor de shunt aqui. Tranquilo, não é? Vamos ver aqui no Microchip Studio. Eu já aproveito para oferecer para vocês os nossos cursos exclusivos, todos na descrição. Clique em mostrar mais e veja os links. Tem o curso AVR Projetos Profissionais. Neste curso eu ensino com riqueza de detalhes o desenvolvimento de projetos com a linha AVR. Curso sensacional que você precisa fazer. Você vai dominar o Microchip Studio, você vai entender como criar as suas bibliotecas, você vai trabalhar com linguagem C, com linguagem C++ e também com linguagem Assembly para a linha AVR. Então, um curso muito completo. Veja aqui embaixo para conhecê-lo e faça ele, eu sugiro. 16 MHz, aqui as nossas bibliotecas, e aqui está a LCD-WR, que é a biblioteca que desenvolvemos no curso de AVR para o controle do display, no modo de 4 bits. Então eu só adicionei no meu arquivo aqui, renomeei os pinos, conforme as conexões do meu hardware mesmo, e aqui estão as funções, fizemos lá, explicamos detalhadamente para vocês, não vou entrar em detalhes aqui, mas são as funções para o controle do LCD. Também eu vou utilizar a interrupção do conversor AD, também foi explicado em detalhes lá no curso. Então, basicamente, o segredo está aqui em ammeter, que é a função responsável pela leitura de tensão e conversão para o valor em miliamperes. Teremos o valor na tela em miliamperes. De 0 miliamperes até 9.999 miliamperes. Então, por isso que é 0 a praticamente 10 amperes a faixa aqui do software. Constantes, o meu R-Shunt, 0,47. Você pode medir na prática o seu resistor, que for utilizar e colocar o valor exato aqui, em ohms. Aqui eu inicializo as minhas saídas. Aqui eu inicio o conversor AD. Esse ADC Init é uma função que criamos no curso também, para inicializar o conversor AD. Disp Init, inicializa o display. Envio o comando 0C em hexa para desligar o blink e o cursor. No loop infinito, temos uma atualização, uma taxa aí de 555 milissegundos, um tempo bacana aí para atualizarmos o display, e chamamos a função do amperímetro. Na função do amperímetro eu tenho a local volts, que é uma float, e eu tenho mamps, que é uma long. Se a leitura, ou seja, a NRead, ou seja, a analog read, a função da qual eu faço a leitura do canal 0, que foi o que eu escolhi, também uma função desenvolvida por nós no curso de AVR, se for maior que 960, eu vou informar no display que está no limite máximo, ou seja, está no final, então está passando da faixa que o amperímetro consegue ler. Então eu mostro max, para o usuário saber que está no limite de corrente do dispositivo. Se não, eu vou fazer a leitura convencional. Multiplicamos por 4.8845 o valor do conversor AD
E aqui é basicamente a nossa tensão de referência sobre 2 elevado na 10. Tensão de 5 volts, 1023 resolução de 10 bits, me dá essa constante aqui, 4.8875. Eu multiplico por 1000 para normalização, então terei aqui o valor em volts, do qual eu desejo, já adaptado para aquele padrão de 4 caracteres. Para ter um inteiro de 4 caracteres correspondente à tensão em volts. Então faço um casting para unsigned, armazeno aqui em amps. Na realidade, amps pode ser uma unsigned, inclusive. Deixa eu já corrigir aqui. Compilar novamente. Então o software, já aproveito e mostro aqui que ele ocupa 5,9% da memória de programa e 0,2% da RAM, a memória de dados. Então ainda tem bastante espaço para você desenvolver no microcontrolador, adicionar outros recursos. Aqui está a lei de Ohm, então tensão dividido pelo valor do resistor de shunt me dá a corrente em miliamperes. Tá certo? Por isso também multiplicamos por 1000 aqui. E aí eu utilizo a função de SPWrite position para imprimir o milhar, a divisão por 1000, aí centena, que é esse cálculo aqui, resto da divisão por 1000 dividido por 100, dezena, resto da divisão por 100 dividido por 10, e unidade, resto da divisão por 10. Cada caractere impresso com casting para char e deslocado em 0 na tabela ASCII, que é o 48 decimal. Imprimo também M minúsculo e A maiúsculo de miliampere. Esse é o software principal. As funções do conversor AD e do display no curso AVR foram explicadas em detalhes para vocês. Vamos ver, antes de ir para a prática, vamos ver uma simulação que eu montei aqui para você ver que o dispositivo funciona. No simulador estamos com uma precisão muito boa, mas na prática nós temos problema de tensão de referência, nós temos problema de imprecisão do valor do resistor de shunt, nós temos problema de ruído e contatos da protoboard, e eu lembro também que estamos trabalhando com milivolts aqui, uma tensão muito baixa, que é suscetível a variações no conversor AD. Uma outra dica para você que quiser uma faixa menor e uma precisão um pouco maior, é utilizar um op-amp para dar um ganho nesta tensão aqui, ter um valor um pouco maior de tensão entrando no conversor AD. Então, se você der um ganho de 2 no hardware, no software ali você tem que dividir por 2 para ter o valor correto de corrente. Bem simples. Então, você pode testar aí. Rodando aqui 100 mA, ele mostra no display aqui 103 mili, por exemplo. Mudando a nossa carga aqui para outro valor, vamos colocar aqui 1.07 amperes. Ó, está mostrando 1070 miliamperes. Funcionando de forma bem adequada aqui. 5.008 amperes. 5.009 miliamperes. Então está muito preciso. Se eu colocar aqui 12 amperes, por exemplo, mostra o valor máximo, mostra que está no limite, e veja que o Zener segura aqui a tensão para que ela não ultrapasse o valor para o conversor AD. Então precisamos desta proteção funcionando. Mais um teste aqui, 20 miliamperes. Está aí, 20 miliamperes. Vamos para a prática agora ver funcionando o nosso amperímetro, e você pode pegar as dicas desta aula aqui, adaptar, fazer melhorias, fazer acréscimos e upgrades nos seus projetos. Venha comigo! Está aqui o circuito prático, como você pode ver, estamos com o amperímetro em funcionamento. O display mostra 0 miliamperes, eu não tenho nenhuma conexão realizada ainda. Eu vou conectar aqui uma fonte adicional de 5 volts. Aqui está o nosso resistor de shunt, cristal, trimpote de ajuste de contraste, capacitores de desacoplamento,
estão aqui. Nosso Zener, como você pode observar, e o pull-up de 10K. Vamos conectar aqui primeiro, deixa eu pegar um resistor de 100 ohms que eu tenho aqui e 10 watts. Conectar aqui como carga para checar este consumo. Está dando em torno de 60, 70 mA, como você pode ver. Vamos pegar aqui um resistor de 10 ohms. Veja que aumentou aí 700 e poucos a 800 mA. Então note que tem uma pequena queda de tensão aqui que também prejudica um pouco a nossa tensão de referência em função da nossa carga aqui. Então, podemos utilizar uma referência externa, por exemplo, para melhorar essa questão. Eu vou conectar aqui agora a carga eletrônica, vamos drenar corrente e vamos observar no amperímetro de verdade o consumo. E aí você vai ver que à medida que aumentamos a corrente, nós perdemos precisão, nesse caso aqui, em função da queda de tensão da minha tensão de referência. É isso que ocorre neste arranjo que fizemos aqui, do qual podemos realizar melhorias. Tá aí o nosso amperímetro, eu vou mostrar para você também que eu consigo verificar o consumo aproximado de placas, já aproveitando para mostrar para você a nossa Paradoxus AVR. Você que quer trabalhar com a linha AVR e procura uma placa de baixo custo para isso, tem em nossa loja, o link está aqui embaixo também. Ampla documentação e exemplos nesta PCB aqui para você aprender a utilizar a linha AVR como um profissional. Então ligando aqui nos 5 volts. Circuito funcionando, ele está registrando ali em torno de 10 a 20 mA. Como você pode ver. Agora vamos ligar a nossa carga eletrônica. Eu vou configurá-la aqui inicialmente para uma corrente de uns 30 mA para verificarmos. Fazendo a conexão aqui com o nosso Fluke. Veja que temos aí valor registrado na tela em torno de 40 a 50 mA. Se eu for aumentando o consumo, você pode observar no Fluke. Então, à medida que vamos aumentando o consumo, vai aumentando esse erro. E esse erro se dá justamente pela questão da tensão de referência, como mencionado. Inclusive, você pode comprovar isso com o display enfraquecendo aqui, ó. O display perde contraste em função desta queda de tensão que a carga provoca. Então, para contornar esse tipo de problema, é interessante a utilização de uma tensão de referência externa, como mencionado, ou também aquela adaptação que eu sugeri do amplificador operacional. Você utiliza um op-amp para ter tensões maiores e faz a compensação no software. Além disso, também tem a questão do resistor de shunt aqui, que você pode utilizar um shunt comercial, que terá uma resistência ainda mais baixa. Tudo isso vai auxiliar na precisão. Então, a partir disso, você pode desenvolver o sistema completo aí, mais preciso. Mas, tal como está, você já pode utilizar para detecção de sobretensão, curto-circuito, ou ter uma estimativa da corrente de determinadas cargas. Mostrar aqui para você, ó, note que o contraste mudou quando eu removi a carga. Nós estamos com este problema de tensão de referência aqui na prática. Então, se eu ligar em 5 volts, eu posso simular o valor máximo para nós testarmos esta condição, o valor máximo de corrente, ó. 5 volts direto na entrada, ele mostra ali para nós o valor máximo. Certo? Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Mais uma aplicação para você se basear, também uma
ideia que sempre trazemos nas clássicas é circuitos de inspiração ou aplicações para você, assinante WR Kits, completar ou para aproveitar as ideias para uso em outros projetos. Comente aqui embaixo sugestões de clássicas futuras e continue acompanhando sempre o nosso canal. Concluímos mais uma clássica de sexta. Muito obrigado por assistir. Maratone os vídeos aqui do canal, tem amplo conteúdo para você, quase 4.000 vídeos. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Tenham todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.